Olá, bem-vindos a mais um Veda. No vídeo de hoje, uma questão comentada para adoçar a nossa noite. Trouxe para hoje uma questão elaborada pela Banca Sesgran Rio, concurso para psicólogo da Petrobras de 2010. Vamos lá então a questão. Dentre as teorias clássicas sobre a liderança, são teorias comportamentais. Letra A. Os estudos de Michigan, a teoria de contingência da liderança de Fedler, a grade de liderança de Blake Monton. Letra B. Os estudos de Ohio, a grade de liderança de Blake Monton, a teoria de intercâmbio membro-líder de Graham. Letra C. Os estudos de Ohio, a teoria de liderança de caminho médio de House, a teoria de contingência de liderança de Fedler. Letra D. A teoria de intercâmbio membro-líder de Graham, os estudos de Michigan, a teoria dos recursos cognitivos de Fedler. E letra E. A teoria de liderança de caminho médio de House, a teoria de liderança situacional de Hersen e Blanchard e a teoria dos recursos cognitivos de Fedler. É uma questão simples, já que não cobra do candidato que ele desenvolva conceitos, enfim. É importante que ele saiba, em relação aos principais autores, qual a classificação que eles dão para cada teoria. Então vamos lá, vamos verificar então quais são as teorias comportamentais da liderança. De modo geral, podemos dizer que as teorias comportamentais tratam da análise da natureza e consequências do comportamento do líder. Dentre essas teorias, nós temos a teoria dos estilos clássicos de liderança. Essa é uma teoria bastante conhecida, desenvolvida desde a década de 1930, fruto da pesquisa de Kurt Lewin, que houve 3 grupos clássicos de liderança: a autocrática, a democrática e a laissez-faire. Num outro momento a gente pode falar um pouquinho mais aprofundadamente sobre os estilos de liderança. Uma outra teoria também que é categorizada, que é classificada como teoria comportamental da liderança, são os estudos da Universidade de Ohio. Trata-se de pesquisas iniciadas nos anos de 1940 e trazem uma lista de dimensões de 2 categorias de comportamento do líder, chamada de estrutura de iniciação, que seria o líder mais direcionado, mais voltado para tarefas, e o de consideração, que seria o líder mais interessado e mais voltado para as relações. Uma outra teoria também classificada como comportamental diz respeito aos estudos da Universidade de Michigan, que de certa forma é muito similar, muito semelhante aos estudos da Universidade de Ohio. Então, trazendo também 2 dimensões de comportamento da liderança, um voltado ou orientado para pessoas e a outra dimensão voltada ou orientada para a produção. O grid gerencial, ou também conhecido como grade gerencial, desenvolvido por Blake Monton, também diz respeito a 2 categorias, do líder que tem a ênfase em pessoas e ênfase também na produção, ou na tarefa ou no resultado. A teoria 3D, também conhecida como teoria 3D da eficácia gerencial, diz respeito exatamente ao resultado, ou seja, se essa gestão ou se essa gerência, na verdade, está sendo eficaz, se ela traz resultados. Tá? Pessoal, eu estou falando de forma sintética, muito resumida, sobre cada uma dessas teorias, porque afinal de contas, para resolver essa questão, o que a gente precisa saber é como elas são classificadas. No finalzinho do comentário, eu vou falar um pouquinho sobre essa classificação e sobre algumas divergências entre os autores. Mas não caberia aqui falar de cada uma dessas teorias de forma mais aprofundada, até por uma questão de tempo. Eu posso trazer cada uma delas isoladamente num outro momento, ok? Então vamos lá. Uma outra teoria também que é classificada como uma teoria comportamental da liderança são os estudos escandinavos. São estudos posteriores à década de 1960 e diz respeito ao comportamento do líder orientado para o desenvolvimento. Ou seja, eles começaram a reavaliar se realmente existiam apenas 2 dimensões para capturar a essência do comportamento de liderança, como os estudos anteriores vinham
falando sobre o comportamento do líder, direcionado a pessoas ou voltado para pessoas, voltados para a produção ou tarefa. Então, de acordo com os estudos escandinavos, existe uma outra dimensão que precisa ser estudada, que é o líder, que é o comportamento orientado para o desenvolvimento. Esses líderes, eles valorizam a experimentação, buscam novas ideias e geram e implementam mudanças. Uma outra teoria, também considerada por alguns autores como uma teoria comportamental da liderança, é a teoria de interação líder-membro. Também é conhecido como teoria da troca entre líder e liderados, modelo de troca líder-membro, LMX, tá? Então ela tem esses sinônimos. E ela diz respeito ao par subordinado-supervisor. Diz que os subordinados que têm maior contato, maior convívio com o líder, fazem parte do grupo de dentro, e aqueles subordinados ou aqueles liderados mais distantes diz respeito ao grupo de fora. E aí isso tem algumas implicações que a gente veria se a gente fosse agora falar um pouquinho mais sobre essa teoria. Mas a princípio basta saber que a parte dos autores a considerou como uma teoria comportamental da liderança, e a Seix Gran-Rio entendeu assim também, tá? Então, vamos caminhando. Uma próxima teoria que também é enquadrada como uma teoria comportamental da liderança são os 4 estilos de Likert ou Likert. Essa teoria apresenta 4 estilos de liderança, que são o autoritário coercitivo, o autoritário benevolente, consultivo e o participativo. No autoritário ou coercitivo, o líder decide todo o processo e há uma absoluta falta de confiança no subordinado. O extremo oposto é o participativo, onde há total confiança nos subordinados e envolvimento desses subordinados nos processos decisórios. O autoritário benevolente e o consultivo ficam entre esses dois extremos, ok? Então, recapitulando, são consideradas teorias comportamentais da liderança. Estilos de liderança, estudos da Universidade de Ohio, estudos da Universidade de Michigan, grid gerencial, teoria 3D, estudos escandinavos, teoria da interação líder-membro e os 4 estilos de Likert. Bom, como eu havia comentado, existem algumas divergências entre os autores. Franco classifica o modelo de troca líder-membro como uma abordagem comportamental da liderança. Robbins, em 2009, aborda juntamente com as teorias contingenciais. E, num outro momento, em 2013, destaca o estudo sem enquadrá-lo em qualquer abordagem. De qualquer forma, é importante a gente entender que a Seix Gran-Rio, até então, entende a teoria da interação líder-membro como a teoria comportamental da liderança. De volta à questão, ela me pede, dentre as teorias clássicas sobre a liderança, são teorias comportamentais. Então, ele quer que a gente marque a opção que apresente teorias comportamentais da liderança. Como a gente já verificou, já falamos um pouquinho de cada teoria que foi assim classificada, a gente pode então analisar cada uma das opções. Então, vamos lá. Opção A. Os estudos de Michigan, sim, faz parte das teorias comportamentais. A teoria de contingência da liderança, não. A teoria da contingência já é um outro grupo. E a grade de liderança, ou grid gerencial. Então, tanto os estudos de Michigan quanto a grade gerencial fazem parte das teorias comportamentais. Mas a teoria da contingência não faz parte. Então, letra A está errada. Letra B. Os estudos de Ohio, sim. A grade de liderança de Blake Monton, sim. A teoria de intercâmbio membro-líder, sim. Então, letra B, por enquanto, correta. Vamos, então, à letra C. Os estudos de Ohio confere, é uma teoria comportamental da liderança. A teoria de liderança de caminho meta de House, não. E a teoria de contingência da liderança também não. As duas teorias últimas, a teoria de liderança caminho meta de House e a de contingência, são teorias contingenciais. Letra D.
A teoria de intercâmbio membro-líder, sim, é comportamental. Estudos de Michigan, sim, é comportamental. Teoria de recursos cognitivos, não. E letra E, teoria de liderança de caminho-meta de House, não. A teoria de liderança situacional, olha aí, contingencial, também não. Teoria de recursos cognitivos, também não. Logo, a opção que oferece as teorias comportamentais da liderança é a opção B. As demais teorias apresentadas são teorias contingenciais da liderança. Inclusive, em nosso próximo vídeo, eu vou trazer então como mini aula as teorias contingenciais de liderança, que pode ser que venha uma questão de prova que peça as teorias contingenciais, então eu vou trazer essa classificação para vocês, ok? Então, até daqui a pouquinho com a nossa mini aula sobre as teorias contingenciais da liderança. Um abraço, tchau, tchau.